Bom, pessoal, muito boa tarde. Vou fazer um vídeo aqui de consumo e fiz uma atualização a última vez, né? E a gente acabou não houve várias coisas que mudaram nesse meio de tempo aí, né? Então foi assim. Vamos lá, vamos recapitular. Eu estava usando a gasolina de um posto lá, né? E eu estava usando, a gente pegou, né? E a gente pegou tava usando praticamente os giclês aqui, né? 122,5 no principal, 120 no ar com aquela esfera, usando 50 na lenta, os 50 no injetor, tava usando o Econostat, né? Para 50, né? O ponto inicial estava 15, o final estava 40 e o volume o vácuo 13, né? Esse vácuo meu aqui ele avança 13, 12, né? Mais ou menos. Então ele estava com essas com essa regulagem aqui. Eu estava usando essa regulagem. E eu usei essa regulagem aqui, algumas médias, né? Então se vocês forem ver aqui, ó, eu tô usando ela aqui, ó, desde esse consumo. Então 8,47 aqui, sempre com gasolina comum, com aquela pitadinha de óleo 2 tempos que eu coloco lá, né? Então eu tava aqui, ó, 8,47, 8,46, né? Aqui já deu 8,21, um pouquinho menos, aqui deu 8,27, né? Então a média do meu carro geralmente é aqui, ó, 8,5, 8, sempre assim, nunca passou disso, né? E aí, o que acontece? Aí eu tava no último abastecimento, eu acabei não fazendo vídeo, mas pegou essa última vez que eu abasteci, pegou essa parte dessa crise aí que deu do combustível, pelo menos aqui em Sorocaba, virou uma palhaçada. Todo mundo que subiu desesperadamente o preço do combustível e foi e tal. E eu tava com o carro lá beirando a reserva, o tanque desse carro meu aqui, o marcador dele tá regulado errado, mas eu fiz isso propositalmente. Então o que acontece? Quando o ponteiro ele libera a reserva ali, ele tá com 10 litros ainda no tanque. Então eu tenho certeza, quando o ponteiro trisca ali, começa a entrar na reserva ali, um pouquinho ali, antes da reserva, ele querendo entrar na reserva, ele tem 10 litros no tanque. Então, se eu for lá e completo o tanque do carro, eu pego e o meu tanque ele não entra 40 litros. Se eu vou lá e abro lá e o rapaz põe a mangueira lá para abastecer, quando ele entra, geralmente ele entra lá 22, 23 litros, ele trava a bomba. Aí eu fiz isso uma vez e estava invocado. Eu fui tirando o combustível aqui em casa na mangueira e ele tinha o equivalente a mais ou menos 32 litros, né? Então eu calculei mais ou menos que eu tinha usado uns 3, ele entra 35 mais ou menos, ele não entra os 40, ele entra de 32 a 35, né? Então eu tava com o carro para baixo um pouco de um quarto e eu fui abastecer. Como geralmente eu faço, eu não deixo entrar na reserva, raramente chega na reserva, porque a gente gosta de tirar esses consumos. Então eu ando geralmente aqui, ó, um pouco mais aí, às vezes até menos de 100 km e vou abastecer, né? Então eu tinha andado aqui, ó, um pouquinho mais de 100 km e fui abastecer. E o cara abasteceu lá, né? E eu cheguei no posto que eu costumo abastecer, o cara virou para mim e falou: não tem gasolina. Não temos gasolina, só tem álcool. Falei, caramba, agora deu, né? Aí eu saí do posto e já o preço lá em cima que tava, 6,90, né? Pagava R$ 5,40, já tava 6,90. Aí eu peguei, saí do posto e tem um posto do lado desse posto, do lado do estádio de futebol aqui da cidade, um posto que o pessoal corneteia muito, fala que ele né? A gente fala que cornetear é falar mal, né? Então um posto que o pessoal corneteia muito, fala que é ruim. E tava lá esse posto com gasolina e o preço da gasolina lá sem alteração, tava lá ainda 5,90. Eu falei,
é aqui mesmo que eu vou colocar. O máximo que pode acontecer é o carro ficar ruim, começar a engasgar e eu tiro a gasolina. E eu tava com o meu galãozinho, né, todo fusqueirando com um galão vazio dentro do porta-mala do carro. Eu tava com o meu galão, falei pro cara, completa para mim aí, ó, a gasolina aí, né? Ainda falei para ele, não se assusta que não vai entrar muito, porque tá esse cara, expliquei para ele tudo que eu falei para vocês aí. E peguei amizade com o frentista lá. E acabei colocando, ele entrou a quantidade de combustível lá, né? Aí eu tirei essa média aqui, né? Deu essa média, que estava ainda com a gasolina do posto antigo, né? Deu essa média, 8,54. Dentro do que a gente está acostumado a ter uma média aqui, né? E completou o tanque lá e eu coloquei no galão, pedi para ele colocar a gasolina no galão para mim misturar com óleo 2 tempos, que eu faço isso em casa, e coloquei no tanque. Aí cheguei em casa, peguei a gasolina, separei ela naquele jeitão tradicional para ver quanto tem de álcool, tá lá. Na minha conta aqui deu 29, mas é uns 30 de álcool, né? Então eu tinha pego e tava usando esse giclê. Eu tinha mudado o giclê, né? Tinha mudado ele para 127, 122,5, 110, 50 na lenta, 50 no injetor, econostato 50 e acho que foi o Daniel Alves, uma coisa assim, eu nunca lembro o nome deles, falou bem que podia baixar bem aqui a injeção. Eu tinha mudado para cima aqui 1,3 mais ou menos de injeção. E eu rodei, né? E eu coloquei nesse posto aí a gasolina, coloquei no galão e comecei a andar com o carro. Aí eu falei assim, vou andar com o carro até dar um meio tanque mais ou menos, né? E vou abastecer de novo, né? E vou abastecer de novo, é o meio tanque do carro. Quando o ponteiro meu ali, ele cai para baixo do meio tanque ali, quase chegando perto de 1/4, eu vou lá, abasteço, geralmente ele entra de 18 a 20 litros, às vezes até um pouco menos. Mas eu vou fazer isso para mim ver se a gasolina desse posto é bom. Nunca abasteci na minha vida lá, né? O pessoal fala mal, não vou abastecer no posto que fala mal, né? Gasolina bem fedida, né? Gasolina, cheiro de gasolina, que cheiro de gasolina antigamente, né? Aquele cheiro, né? Fiz a mistura aqui, deu certo, dentro do álcool, falei, vou andar. E andei, né? Então eu tinha essa média, aí eu até fiz uma atualização, falei, eu não vou nem mexer no carro. Vou deixar exatamente do jeito que tá, porque eu mudei de posto de gasolina, então não vou mexer nada. Então ele ficou lá atrás com 122 no principal, 110 no ar, 50 na lenta, 50 no injetor, 50 no econostato e fez os 8,54 com a gasolina do posto do antigo Extra lá, que a gente falava Extra, mas ele mudou agora, mas era posto antigo Extra, né? Gasolina, se não me engano, da Ipiranga. E desse que eu abasteci foi sem bandeira, é um posto sem bandeira. Aí eu comecei a andar com o carro, né? Peguei estrada, carro, mesma coisa, o desempenho dele ficou muito bom com essa giclagem aqui. É uma giclagem que eu recomendo, ele ficou bom o desempenho. Comecei a andar com o carro, andei bastante com o carro e o ponteiro demorando a baixar. Até fui olhar se não tinha estragado o cabo, nada, tô acostumado, tá, tudo bem. Abaixou lá, um pouquinho lá, encostou num 1/4. Aí fui hoje lá, né? Hoje, esse vídeo provavelmente ele vai sair uma semana depois, não sei se eu vou colocar ele hoje já. Talvez eu coloque ele hoje já, pra gente acompanhar. Coloquei gasolina lá, fui lá abastecer, o cara completou, já parou, entrou lá 15 litros. Aí, olhei lá, dei uma chacoalhada no carro, olhei lá no ponteiro, marcou um pouquinho para cima do meio tanque, é onde marca mesmo, entrou 15 litros. Tirei a média, 9,52, olha isso, 1 km a mais por litro, né? Mérito da gasolina, não sei, né? Esses giclês que eu coloquei, desde daqui, ele já tinha ficado muito bom, já tinha ficado muito bom mesmo. Ele não ganhou em média, ele não tinha ganhado em média, né? Ele praticamente tinha feito, ele tinha feito um pouco melhor a média, tava 8,21 aqui, 8,27, né? 8,46, já tinha ganhado em média, porque tinha dado uma enriquecida, então eu já estava pisando menos, pegando estrada, o carro sustentando
100, 110 lá de boa na estrada com esse Giclês aqui. Então já tinha ganhado uma média. Aí com esse combustível ele deu mais esse consumo de 1 km por litro. Agora vem os fatores. É a gasolina? Não, não sei. Não sei se é a gasolina, né? É os Giclês? É, o Giclês sim. Tem um parâmetro aqui. Por quê? Vamos no nosso carburador aqui no chão, aqui, ó, né? É um carburador igual esse aqui, só que é um S lá, mas o carburador é o mesmo. Então, o que acontece? Quando a gente começa a acelerar o carro, deixa eu tirar essa flauta daqui. Quando a gente começa a acelerar o carro, ele tá aqui. A borboleta aqui, deixa eu fechar aqui, ele tá aqui. Aí a gente começa a acelerar, enquanto ele não descobre todos os furinhos de progressão ali, ó, enquanto ele não chega mais ou menos nessa abertura aqui, ó, quanto menor o ventre, menor a abertura. Ele não começa a funcionar o principal, ele só funciona a marcha lenta. Então, você tem circuito de lenta trabalhando. Então, sempre, a maioria das vezes, a gente está trabalhando com o circuito de lenta e com o injetor. Na arrancadinha o injetor, no circuito de lenta na progressão. Então, o 50 aqui, ele tem uma pequena defasagem de regulagem. Se eu regular ele na lenta aqui, eu fecho o parafuso, o carro vai querer começar a morrer, eu volto meia volta, aí eu dou uma aceleradinha na progressão aqui, vou fazer um vídeo sobre isso outro dia, já fiz, já tem. Começa a acelerar na progressão e começa a falhar, eu vou lá, abro mais um quarto e ele limpa. Então ele está com uma defasagem de quase meia volta, que eu tenho que deixar mais aberto, né? Então na realidade, se eu fosse regular ele no convencional, eu vou fechando, na hora que ele quer morrer, eu abro uma volta. Seria meia volta, né? Mas eu abro uma, por quê? Porque esse Giclês está pequeno aqui. Ele está pequeno, um Giclês de 50. Ele precisava ser um 52,5. A gente vai testar. Ele está pequeno. Então, na progressão, ele dá mistura pobre, porque começa a entrar muito ar por aqui, começa a passar ar por aqui, a fresta começa a aumentar aqui, muito aqui, ó, né? Começa a passar bastante ar, que a fresta começa a aumentar aqui, ó, começa a passar muito ar e o Giclês está sendo pouco para derivar combustível dali. Aí o que acontece? Quando eu abro aqui, que ele também tem ligação aqui, que sai por esse furo aqui maior aqui, ó, que ele também tem ligação, quando eu começo a abrir o Giclês de lenta, aliás, desculpa, sai por esse aqui, ó, aquele ali é o do vácuo, né? Quando ele começa eu abro aqui, eu aumento o volume aqui, então ele corrige aquela falta que está saindo pelos furos de progressão. Isso é errado. Não pode ser assim. Eu teria que aumentar o Giclês de lenta. Por quê? Porque quando a borboleta fecha e o carro entra na marcha lenta, aqui começa a dar excesso. Então dá aquele cheirinho. Então ele tá assim, né? Por quê? Porque eu estou testando. Ele tá desse jeito, ele tá errado. E depois que eu começo a abrir ele inteiro aqui, ó, que ele zera. Esses dias o cara falou que não acontece isso, mas acontece. O meu vacômetro é ligado na cápsula de vácuo aqui. Então, quando eu começo a acelerar muito o carro, principalmente se ele está numa rotação mais baixa, o vácuo nessa região aqui zera. O ponteiro do vacômetro ele desce. Aí você tem a opção, troca a marcha para continuar economizando ou continua gastando, né? Então ele vai entrar no circuito principal. O circuito principal gasta mais do que deveria, né? Então, quem tem vacômetro ligado aqui, entrou no vermelho ali com o carro sem ser na marcha lenta, ele vai gastar. Aí vai entrar o principal. Aí que tá o pulo do gato. Por quê? Porque o principal, ele é o Giclês principal aqui, ele enche esse poço aqui, ó, ele é aqui o poço, ó lá, aqui o poço, ele enche através desse daqui, ó, ele enche esse poço de combustível, que é aqui dentro, e começa a sair combustível por aqui. Conforme começa a aumentar a rotação, com a borboleta mais aberta, cada vez mais aberta a borboleta, aumenta o fluxo aqui, e começa a sair combustível aqui. Aí eu tinha uma flauta que eu estava usando, igual a essa flauta aqui, 120. Essa flauta, ela tem uma esfera aqui de baixo, é a original. A original tem uma esfera fechada aqui, ó.
Aí o que acontece? Quando eu coloco essa flauta aqui, ó, ela vai preencher, vamos falar, ela tem um diâmetro aqui, ele vai ter um diâmetro aqui, ele vai ficar um vãozinho aqui. A gasolina, ela vai ser obrigada a entrar por esses buraquinhos aqui, por esses furinhos. Não vai entrar por baixo, então ela vai demorar mais para encher o poço. A hora que o principal começa a trabalhar, o fluxo de ar aqui aumenta, entra o ar por esse furinho aqui, começa a expulsar a gasolina que está aqui dentro, começa a sair bolhas aqui, e essas bolhas vão sair vaporizadas aqui pro principal. Então, quanto maior a flauta, maior o número da flauta, maior a quantidade de ar, maior o número de bolhas, mais pobre fica a mistura, né? Então, quando eu mudei essa flauta, eu coloquei uma 110 lá. Mas eu coloquei uma 110 que eu fiz o quê? Eu fiz uma 110 assim, ó. Deixa eu ver se eu acho uma aqui, a minha flauta aqui. Deixa eu ver se eu acho a minha flauta aqui. Eu fiz uma 110 assim, ó, 90, fiz uma 110 assim, ó. Eu enchi ela de estanho e fiz um furo de 100 nela, tá, uma 110. E embaixo não tem nada. Então, se a gente coloca uma flauta assim que ela não tem nada aqui, a gasolina entra aqui por baixo também e preenche esse tubo mais rápido, em maior quantidade. Aqui, ele preenche o tubo mais rápido. E como eu tenho aqui um furo pequeno, as bolhas que vão entrar aqui são menores. Então, quando o fluxo aqui aumenta, vamos falar, o combustível aqui ele sai em maior quantidade. Não é que sai em maior quantidade, ele sai com a mesma quantidade do 122,5 que está vindo para cá. Porém, ele sai com menos bolhas de ar. Ele sai menos vaporizado, ele sai menos bolhas de ar. Ele enriquece. Aí, quando eu saio da marcha lenta aqui, eu acabei o fluido de transição e eu já entro para o principal, ele já entra rico. Então, a flauta, ela tem essa função. Ela enriquece o principal das médias para cima já, né? Então, praticamente, você já enriquece o carburador ali, começa a enriquecer na transição já, porque está entrando menos ar aqui no furinho, né? E foi feito isso no meu Fusca. Eu coloquei o 110. Então eu sinto que quando eu entro no principal, ele já ganha velocidade mais rápido. Justamente por quê? Porque a mistura já está rica ali. Eu não tenho o raw meter, mas se eu tivesse, provavelmente a mistura já enriqueceu na fase de final de progressão ali, com esse 110. Então o carro, eu não preciso, não fico. As retomadas minhas, antes onde eu precisava colocar segunda para ele ganhar força, eu tenho força já em terceira hoje, afundando um pouco o pé, né? E eu achei que o carro ia gastar, né? Até olhar escapamento aqui, ó lá, ele tá um pouquinho mais escuro do que era antes, né? E tal, né? Eu tirei as velas esses dias atrás, fiz um vídeo, eu mostrei as velas, não estão com excesso, mas o carro está respondendo melhor com o 110 aqui. Eu estou pisando menos. Isso então justifica também 9,52 aqui na cidade por litro. Outra coisa que eu fiz também, troquei o pneu. Troquei os pneus, nesse meio tempo eu troquei os pneus. Já fiz vídeo, né, marca Monumental, o pessoal de, acho que é Sumaré ou Campinas, são pneus muito bons, o carro ganhou estabilidade. E o que acontece? Eu tava com os Magions muito antigos, não façam isso, pneu tem validade. Posso não concordar no pneu num carro antigo aí, mais de 5 anos de validade, mas não que nem eu tava com pneu de 20, estavam todos rachados, estavam duros os pneus. Então, aqui a gente chacoalha ele na mão, aqui ó lá, ele é um pneu macio. Então, a calibragem desse pneu aqui, ele está com 16 aqui na frente, 16 libras aqui. Eu calibro ele frio em casa, tem o calibrador, né? E tem o compressor. Então eu calibro ele aqui frio em casa, 16. E o de trás ali tá com 24, né? Então antes eu estava usando, como os pneus estavam duros, o carro estava muito duro, muito ruim de andar,
né? O volante estava meio louco, até cogitei trocar a caixa de direção dele, e no fim das contas nem precisei trocar a caixa de direção, porque o carro voltou à estabilidade que era antes com os pneus novos, né? E coloquei esses pneus nele e voltei a usar 16 aqui na frente e usar 24 lá. Tava usando aqui na frente 14, para vocês terem uma ideia de tão duro que estava o carro. Tava usando 14 para ter um pouco de estabilidade e maciez, e tava usando atrás lá, eu ando sempre sozinho, tava usando 20 lá atrás. Então eu passei a usar aqui 16, que é original, e passei a usar 24 lá. Deveria usar 20, que é o que marca no manual, mas eu prefiro usar 24. Acho que o carro o motor tá atrás, então quando eu entro em curva ele fica mais estável com 24. E então isso também aumentei a calibragem, coincidiu do abastecimento, eu tá com esses pneus novos, então aumentei a calibragem do pneu, também justifica isso. Então foi a troca do giclê, que melhorou a progressão, melhorou a retomada, pisei menos, a calibragem do pneu que mudou, né? E o volume de injeção que já estava baixo aqui, né? Então isso aqui pode se falar 9,52 foi calibragem, que aumentou um pouquinho, que eu aumentei ela, que agora o carro está macio, mesmo com 16 e 24. Continua a mesma macia, está macio, se eu abaixar vai ficar até mais macio, mas ele está na calibragem original agora. E o giclê de marcha lenta aqui, que o carro retoma em terceira, não precisa ficar reduzindo o carro toda hora, né? E hoje eu fui abastecer, tirei essa média e abasteci exatamente no mesmo posto sem bandeira. E andei com o carro e vamos ver agora, né? Então agora estou com o tanque cheio, então vou andar mais o equivalente aí a meio tanque aí, que o meio tanque no meu caso lá não é 20, no meu caso lá é um pouco mais de 15. Então vou andar o equivalente a esses 15 aí, mais ou menos ali, para a gente abastecer lá e ver quanto vai dar. Mas eu acredito que provavelmente vai dar essa média novamente por causa dessas mudanças, né? Aí a gente vai aumentar aqui para 52. Então agora eu não vou mudar absolutamente nada. Por quê? Porque eu tô tirando a média com esse posto, né? E para ver o que acontece, né? Então essa atualização, pessoal. Espero que tenham gostado. Desculpem o vídeo grande, 22 minutos de vídeo aí. Mas sempre tem que ter alguma coisinha técnica, alguma parte técnica, né? Ah, tá. E sem esquecer, né? Eu tava usando aqui 40 de ponto final. Cadê? Não é isso aqui. Eu tava usando aqui 40 de ponto final. E isso é outro caso, velho. O vídeo, a gente fica conversando, fazer live, né? Porque o vídeo não acaba. Isso é outro caso. Depois que eu coloquei o 110 no principal, sem brincadeira, ele deu uma amarrada em alta. Ele deu uma amarrada em alta. Ele rendeu bem até certo ponto. Depois se sente aquele carro estagnado, amarrado. Isso aqui tá dando excesso e tal. Aí naquele dia que eu tirei as velas e mostrei no vídeo, eu resolvi pegar e fazer um teste. Falei, eu vou fechar um pouco os batentes aqui para deixar com a curva de avanço com 20 graus. Então eu fui aqui, né, facilidade, abri aqui, dei uma fechadinha dos batentes, puxei pela polia aqui, conferi na lâmpada, ele tá na lâmpada, ele tá 15, no meu carro ele tem uma defasagem, no estático ele dá 12,5, na lâmpada dá 15, então ele tá 15 na lâmpada, no estático 12,5, e quando eu acelero ele até o final sem a cápsula de vaca atuando, ele tá dando 35, então ele tá com uma curva de 20 de avanço, né, 35. O carro virou outro na estrada. Eu dei uma puxada nele, eu segurei a 120, porque eu prezo pela minha vida, né? Mas ele ia mais. Então ele tá andando bem com ele ficou bom com essa curva, né? Enriqueci, ele não precisou de muito ponto. Isso é outro assunto para outro vídeo aí, até
Tem vídeo do dinamômetro do Tremilin que eu conversei muito com ele sobre isso. Enriqueceu, a mistura fica rápida. Se enriquece, quanto mais combustível você põe no teu carro, mais a mistura fica rápida, menos ponto você vai precisar. Então, se você enriquecer o circuito de progressão, você não vai precisar de muito ponto inicial. Se você enriquecer a final, você não vai precisar de muito ponto. Então, geralmente coloca-se no ponto original e conserta-se na alimentação. Como a gente sabe que o ponto original para o nosso álcool aqui não vale mais, então a gente põe entre 15 aí e o final original e conserta na alimentação. E funcionou perfeitamente. Então isso também pode ter afetado isso aqui. Então por isso que eu falo, vou ter que mudar uma coisa de cada vez. Porque eu tenho 3 fatores, 4. 3, né? Porque aqui eu já estava com isso aqui. Então eu tenho 3 fatores. Gasolina do posto que eu nunca abasteci, calibragem que eu coloquei praticamente 2 libras a mais em cada pneu e o avanço final que eu reduzi. O avanço final acho que teria menos importância, porque dificilmente, mesmo que eu pegue estrada, dificilmente eu passo de 100 por hora com esse carro. Então é raro ele avançar-se o distribuidor inteiro. Então o resto da curva não foi mudado, né? Então acho que o avanço não teria tanto efeito nisso daí. Mas a calibragem eu acredito que sim. E a calibragem de pneu e o fato da gasolina do outro posto lá também. Apesar do posto do Ipiranga não é ruim, que eu já comprei várias vezes aqui e fiz o teste aqui da separação, ele dá até um pouco menos do que 30, né? Então tem esses fatores aí. Então comentem aí, o que vocês acham aí que melhorou, que foi o fator que melhorou o meu consumo aqui. Agora no próximo a gente vai ver, né? Quem sabe a gente chega com 10 aqui, que seria o sonho meu de consumo para dar uma economizada, né? Sem afetar muito o fato do desempenho, né? Então espero que vocês tenham gostado e agora a gente vai finalizar. Até o próximo vídeo e muito obrigado.